Capítulo 1. No capitalismo, os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres, cada vez mais pobres. Não, senhor Comuna. A história mostra que essa visão pejorativa que muitos têm do capitalismo, mesmo nos dias de hoje, não é correta, como veremos mais à frente. O grande responsável pela popularização da ideia de que no capitalismo os pobres estavam ficando a cada dia mais pobres foi Karl Marx, 1818 a 1883, com a ajuda de Friedrich Engels, 1820 a 1985. Eles escreveram no Manifesto Comunista. O operário moderno, em vez de se elevar com o progresso da indústria, afunda-se cada vez mais abaixo das condições da sua própria classe. O operário torna-se um indigente e o pauperismo desenvolve-se ainda mais depressa do que a população e a riqueza. Mas Marx e Engels erraram fragorosamente. A Inglaterra, berço da Revolução Industrial, país em que ambos viveram por muito tempo e onde ambos vieram a falecer, jamais gerou uma imensa massa de trabalhadores pobres. Ao contrário, o capitalismo na Inglaterra transformou o povo inglês, que era pobre em épocas anteriores, em um dos povos com melhor qualidade de vida do mundo. E esse progresso se repetiu nos lugares que ofereceram condições apropriadas, liberdade, segurança jurídica, respeito à propriedade privada e estabilidade social. Apesar das profecias de Marx, a qualidade de vida da classe trabalhadora está aumentando e a extrema pobreza está sendo gradualmente reduzida. Além disso, ao contrário do que as afirmações de Marx podem levar a alguns a crer, o sistema de livre mercado possibilita a mobilidade social, ao contrário de uma sociedade baseada em castas, por exemplo, em que a posição do indivíduo na sociedade é geralmente determinada no seu nascimento. O bilionário George Soros chegou a trabalhar como garçom. Ralph Lauren, dono da grife que leva seu nome, já foi balconista. E muitos ricos perderam tudo que tinham. Dificilmente alguma pessoa não conheça exemplos das duas situações. Para desmentir essa falácia de que no capitalismo os pobres ficam a cada dia mais pobres, nada mais oportuno que usarmos como exemplo o país mais populoso do mundo, a China, um país que sofreu muito durante a ditadura socialista de Mao Tse-tung, 1893 a 1976, que durou de 1949 a 1976, ano de sua morte. Reformas realizadas no país por Deng Xiaoping, 1904 a 1997, principalmente após a década de 80, com a intenção de trazer mais liberdade econômica, trouxeram ganhos fantásticos para uma população acostumada a viver em condições extremamente adversas. Deng Xiaoping teria como lema, algo mais ou menos assim, não importa a cor do gato, desde que ele pegue o rato. A expressão varia conforme a fonte, mas seu sentido, basicamente, não. E o gato que pega o rato, ou seja, que traz prosperidade, é o capitalismo. Em 30 anos de maior liberdade econômica, ainda que não é ideal, o capitalismo retirou cerca de 680 milhões de chineses da miséria, dando-lhes acesso a bens e serviços que antes não passavam de sonhos distantes da realidade deles. É fato também que o capitalismo possibilitou a muitos que enriquecessem também, que se tornassem milionários. Ou seja, ao contrário do que o senso comum esquerdista imagina, o capitalismo não deixou na China apenas os ricos a cada dia mais ricos. Trouxe também muita prosperidade para os mais pobres. Sobre as benesses do capitalismo, Deirdre McCloskey, 1942, em A Dignidade da Burguesia, escreveu: o mundo sustenta uma população mais de 6 vezes e meia maior. E contra a expectativa malthusiana pessimista de que o crescimento populacional seria um problema, o cidadão médio hoje ganha e consome quase 10 vezes mais bens e serviços do que o fazia em 1800. O salário real por pessoa no mundo está dobrando a cada geração, e essa tendência está acelerando. A fome mundial nunca esteve com taxas tão baixas,
e continua caindo. A alfabetização e a expectativa de vida nunca estiveram tão altas, e continuam subindo. A liberdade está avançando. A escravidão está recuando e, em particular, a escravidão das mulheres. Nos países mais ricos, como a Noruega, o cidadão médio ganha 45 vezes mais do que ganhava em 1800, estupendos os $137 ao dia. O meio ambiente e tradição, uma preocupação de uma burguesia bem de vida. A tradição está melhorando nesses países ricos. A falácia é de que no capitalismo os ricos tornam-se mais ricos e os pobres a cada dia mais pobres, é facilmente desmentida quando comparamos os bens materiais que a chamada classe C, no Brasil, possui hoje, e comparamos com as gerações predecessoras. É só conversarmos com a maioria de nossos pais e avós para chegarmos à conclusão de que a maioria deles não possui uma quantidade tão grande de bens materiais como possuímos nos dias de hoje. Televisores, geladeiras, automóveis, aparelhos de telefone etc., tão comuns na atualidade, já foram bens quase inacessíveis para boa parte da população. Para demonstrar o quão relevante foi a melhoria no padrão de vida da população, veja a evolução no número de automóveis no nosso país. Em 1960, o Brasil tinha 70.191.370 habitantes e apenas 987.613 veículos, o que significava que o país tinha cerca de um veículo para cada 71 habitantes. Cerca de 50 anos depois, o número de veículos per capita teve um extraordinário aumento. Em 2010 o Brasil tinha 190.732.694 habitantes e 59.361.642 veículos, o que significava um veículo para cada 3,2 habitantes do país. Neste espaço de 5 décadas, de 1960 a 2010, é visível que os automóveis deixaram de ser quase artigos de luxo e tornaram-se acessíveis a uma parcela muito maior da população brasileira. De acordo com dados do Banco Mundial, entre 1990 e 2010, ou seja, num espaço de 20 anos, o número de pessoas vivendo com menos de $1 americano 25 cêntimos por dia, abaixo disso é a linha da pobreza absoluta, foi reduzido em 53% em todo o mundo, caindo de 46,7% da população em 1990, para 22% em 2010. A meta do Banco Mundial é incentivar a redução para 3%. No Brasil, a pobreza absoluta caiu de 17,2% da população em 1990, para 6,1% da população, em 2010. Outros números interessantes para serem observados também, embora não sejam relativos à diminuição da pobreza, e sim ao aumento da produtividade média do trabalhador brasileiro, são os que mostram a evolução do PIB per capita do Brasil em um espaço de 100 anos. Tais números não deixam dúvidas quanto à melhoria da produtividade do brasileiro, que é essencial para que ele tenha uma vida melhor. Em 1909, o Brasil tinha um PIB per capita de apenas $770, e um século depois, em 2009, nosso PIB per capita havia aumentado para $10.420. Como previamente informado, apesar do extraordinário aumento da riqueza per capita no país, esse indicador não serve para mensurar diretamente a evolução do padrão de vida de determinada classe social, pois trata-se de uma média. Entretanto, ele não deixa dúvidas de que o capitalismo gerou um aumento exponencial na riqueza produzida no país. Mas quando observamos os dados do Banco Mundial que mostram estatisticamente que a pobreza absoluta vem caindo a cada dia mais, no Brasil e no mundo, fica difícil para um esquerdista ter argumentos que refutem a percepção de que a frase, no capitalismo os pobres ficam a cada dia mais pobres, não passa de uma grande falácia. A verdade é que a situação dos pobres, de maneira geral, está melhorando,
e que podemos creditar grande parte da redução da pobreza absoluta no Brasil e no mundo ao capitalismo, o mais eficiente sistema econômico para gerar aumento de riqueza que já existiu.